dia a todos, obrigado aí pela participação. Estamos aqui realizando hoje a nossa terceira sexta livre sobre o tema estruturas de mercado. Já fizemos a primeira sobre clearing house, a segunda sobre derivativos de energia e hoje a ideia é falar sobre garantias financeiras, né? É um tema que surgiu na nossa reunião de planejamento estratégico com muita força, né? Fizemos, inclusive, enquete com as associadas para entender o timing e a defesa disso pela Bracel, e há um interesse bastante contundente da associação no sentido de evoluirmos com o tema garantias financeiras aqui no setor. Então, a gente que tem aqui aí a honra, né, o prazer de receber a Ellen Apolinário, que é gerente de monitoramento das operações de mercado, gestão de riscos e segurança de mercado da CCE. Muito obrigado, Ellen, pela participação. Ellen que vai fazer uma apresentação para nós sobre o andamento desse tema na CCE. E também para debater conosco o Felipe Calabria, superintendente adjunto da SGM, né, de Regulação dos Serviços de Geração e de Mercado de Energia Elétrica da ANEEL. Obrigado, Calabria, pela participação. E também o Donato Filho, CEO da Volt Robotics. Da mesma forma, Donato, obrigado por estar conosco aqui hoje. Tá certo? Então, Alexandre, não sei se você quer fazer algum comentário, mas fique à vontade e aí eu peço para você, então, já chamar a nossa palestrante Ellen para fazer a apresentação. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Nós passar a palavra aqui sem muito delonga aí para a Ellen fazer a apresentação. A ideia é que a gente conhecer um pouco esse roadmap, né? E como é que vocês estão enxergando esses próximos passos aí da evolução da segurança do mercado, né? Até chegar nas garantias financeiras. Passar a palavra aqui para a Ellen. Então, Ellen, muito bem-vinda. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui para representar a CCE, para tratar de um tema tão importante para a segurança de mercado, para a gestão de riscos, que são as garantias financeiras. E antes de entrar nas propostas e perspectivas, vale lembrar um pouco da trajetória que nos trouxe até aqui, né? Desde 2020, nós temos um movimento consistente de aprimoramento regulatório e metodológico voltado à solidez financeira do mercado de energia. Nós começamos com as notas técnicas que estabeleceram critérios de entrada, manutenção e saída e também que definiram a metodologia de garantias financeiras para o MVE. Depois, em 2021, nós demos um passo relevante para o monitoramento prudencial, que trouxe abordagem preventiva e sistêmica, olhando para o risco antes, né, que ele se materialize. Em 2022, com as consultas públicas 10 e 11, nós passamos a estruturar, então, o conceito de salvaguardas financeiras e do monitoramento prudencial. O período sombra, iniciado em 23, ele foi uma etapa muito importante, eu diria que crucial, né? Nos permitiu calibrar os parâmetros, identificar lacunas na metodologia, na proposta, e também consolidar aprendizados, além de validar o principal indicador, que é o fator de alavancagem. Em 2024, com o relatório do período sombra, nós redefinimos, temas como risco de crédito, não redefinimos, né, mas refinamos, temas como risco de crédito, patrimônio líquido, ajustado e também, parâmetros da própria proposta. Agora, em 2025, o foco é consolidar o monitoramento prudencial, termos a regra definitiva o quanto antes possível. Então essa linha do tempo, ela mostra que o avanço da CCE é contínuo e responde às transformações do próprio mercado. Quando nós falamos em garantias financeiras, entrando um pouco mais no tema dessa manhã, nós estamos falando de um pilar que sustenta a confiança do mercado, né, no mercado. A CCE, ela enxerga o tema sobre duas grandes perspectivas: o MCP, o mercado de curto prazo, e as operações bilaterais. No MCP, os mecanismos vigentes que nós temos, que são aporte de garantias, corte de contratos e loss sharing, funcionam, mas eles precisam
de certa forma, de mais robustez frente à modernização do setor e à abertura de mercado, e também à crescente granularidade de preços. Por isso, a CCE ela vem desenvolvendo já há algum tempo e discutindo a proposta de salvaguardas financeiras que busca, complementar o atual modelo e introduzir a lógica de acionamento em camadas, né. Quando a gente olha para o bilateral, então já no ambiente bilateral, a visão é diferente. As garantias funcionam como um elemento de mitigação preventiva, reduzindo o risco de contágio entre contrapartes. É também nesse contexto que surge, então, o RWA Crédito, componente de risco de crédito, que será incorporado no cálculo do fator de alavancagem. Então, o papel das garantias deixa de ser apenas operacional aqui e passa a integrar a própria mensuração de risco. Em síntese, o que a CCE busca é uma coerência entre a gestão preventiva e a precificação do risco, tanto no MCP, quanto trazendo um pouco dessa visão bilateral para o cálculo. Aqui nós temos representada a estrutura de salvaguardas financeiras, proposta pela CCE, a chamada nota técnica 4. É uma cascata de 6 camadas que funcionam como um sistema de defesa contra a inadimplência no MCP. Essa cascata ela foi inspirada no Nord Pool, né, e a lógica é simples e prudencial. Os eventos mais prováveis e de menor impacto são absorvidos primeiro pelo próprio agente e os mais raros e severos por mecanismos compartilhados. Então, aqui, a primeira camada é a garantia financeira pré-constituída, ajustada mensalmente conforme a exposição do agente. Ela é o primeiro recurso acionado em caso de inadimplência e deve refletir a exposição potencial do agente e a 2 liquidações, né, M0 e M1, acrescida então de uma parcela mutualizável vinculada à razão de alavancagem permitida para os 2 meses M2 a M6. Essa garantia ela é atualizada mensalmente antes da contabilização. O objetivo nessa camada é que o agente internalize o próprio risco e assegure, liquidez ao sistema sem depender de uma execução de terceiros. Em seguida, vem então as parcelas fixa e variável do fundo de liquidação do agente inadimplente. Essa contribuição O áudio aqui para mim falhou. Falhou aqui também, tá no mudo, ficou Ellen. mudo. Bem, tá mutado. mutado, para mim tá Agora parecendo sim. normal. Voltou. Voltou. Agora sim, Ellen, voltou. Para mim estava normal aqui, por favor. Isso, acho que foi só Se falhar de novo. quando você começa a explicar o segundo pilar das parcelas fixas e variáveis. Tá bom, perfeito. Então, quando a gente fala aqui de parcelas fixa e variável, a parcela fixa ela é determinada conforme o grupo de enquadramento do agente, com base no volume médio de energia contabilizado dos últimos 3 anos, e a parcela variável proporcional ao risco que o agente agrega ao sistema, ou seja, quanto maior a razão de alavancagem, maior o percentual dessa contribuição. Essa estrutura aqui, ela estimula o comportamento prudente, então agentes com perfil de risco mais elevado aportam proporcionalmente mais. E a segunda, aqui a gente está tratando da segunda linha de defesa, né? Ela só é acionada caso a garantia individual não cubra integralmente, então, o valor devido. Quando vamos para a terceira camada, a gente aplica aqui o corte de contratos, que já conhecemos hoje, né. A terceira camada é um mecanismo que já é previsto nas regras da CCE, mas que aqui ele assume uma posição mais estratégica na hierarquia de salvaguardas, né. Quando há inadimplência e a primeira e a segunda camada já foram utilizadas, então a CCE interrompe a efetivação dos contratos, de venda do agente inadimplente, valorando essa energia ao PLD até o montante financeiro devido seja coberto. Então, aqui a gente está falando de uma medida de contenção ainda dentro da lógica prudencial.
A quarta camada é a parcela da CCE no fundo, o conceito de skin in the game, em que a própria Câmara, a própria CCE participa dos recursos provenientes de penalidades e sobras orçamentárias. Então, a gente introduz aqui uma inovação institucional, a participação da CCE no fundo de liquidação. Os recursos aqui são provenientes da arrecadação de penalidades aplicadas por condutas anômalas, então vale destacar o processo sancionador que nós estamos discutindo com a ANEEL e que precisa vir antes da própria implementação do período sombra de salvaguardas financeiras e, além disso, da arrecadação de penalidades, as sobras orçamentárias, compondo uma reserva que só seria utilizada após a terceira camada de corte de contratos e as garantias do agente inadimplente, tá? Depois vem as parcelas dos demais agentes, reforçando aqui um caráter mutualista. Então, a quinta camada já é a contribuição também estruturada em parcelas fixa e variável. Esse acionamento ocorre somente após o uso integral das garantias do inadimplente, do corte de contratos e da cota da CCE. Aqui a gente fala de uma materialização do mecanismo mutualista, em que o mercado absorve coletivamente o impacto residual, reforçando o senso de responsabilidade compartilhada. A ideia aqui é preservar o funcionamento do sistema, mesmo diante de um evento, uma eventual inadimplência de grande porte. E, por fim, nós chegamos no loss sharing, que é o rateio residual entre os credores. Então, a última linha de defesa, que hoje seria a terceira, ela passa a ser a sexta. Esse mecanismo ele já existe nas regras atuais, consiste no rateio final do prejuízo entre os credores da liquidação, quando todas as demais camadas, então, se esgotaram. Aqui a proposta é apenas reposicionar o loss sharing como uma etapa residual, reduzindo então a frequência do seu acionamento e reservando ele para situações realmente excepcionais, tá? O ideal é que a gente não chegue no loss sharing. Por fim, eu reitero aqui dessas camadas que essa proposta ela se inspira nas melhores práticas das infraestruturas do mercado financeiro e se alinha aos princípios do monitoramento prudencial, que são previsibilidade, proporcionalidade e disciplina de mercado. No caso das garantias bilaterais, o monitoramento já as observa como um importante elemento de mitigação de risco entre os agentes. O que nós fazemos é avaliar a cobertura efetiva das disposições contratuais e o grau de proteção existente nessas relações. Essas informações, ela tem, digamos assim, dupla função. Primeiro, indicar a solidez financeira das operações e, segundo, ajudar a reduzir o potencial de contágio entre os agentes. Tudo isso ocorre no nosso processo preventivo, quando algum indicador de monitoramento sinaliza um risco e a equipe de monitoramento convoca o agente para uma análise preventiva. Agora, nos aprimoramentos do monitoramento prudencial, após a conclusão do período sombra, nós estamos avançando para um passo além, né? Essa dimensão qualitativa ao cálculo quantitativo do risco de crédito. A proposta é que as garantias financeiras efetivamente apresentadas passem a atenuar a parcela de risco de crédito no cálculo do fator de alavancagem. Então, hoje o monitoramento avalia isso dentro de um processo de convocação preventiva. Houve alguma sinalização de risco, convocamos o agente para uma análise, existe esse questionamento, essa possibilidade de uma atenuação do risco por meio de garantia. Mas não está instituído atualmente dentro do fator de alavancagem. A nossa proposta é que, com o RWA crédito incorporado ao fator de alavancagem, a gente passe a ter uma representatividade das garantias atenuando o risco dentro do próprio fator de alavancagem. Hoje, no monitoramento, como coloquei, as parcelas de risco crédito não fazem parte, e também o operacional, né, acho que cabe destacar aqui, a parcela de risco de crédito e operacional ainda não são tratadas dentro da FA,
Na realidade, elas estão lá, mas estão zeradas desde o início do monitoramento prudencial. O aprimoramento proposto nesse momento corrige a parte do RWA crédito, então a gente passa a incorporar o RWA crédito, o operacional ainda não. A gente entende que o mercado ainda não está, digamos que, maduro o suficiente para essa avaliação do risco operacional, ou talvez não existe uma padronização para essa mensuração de risco operacional, portanto, ele fica para um terceiro momento, né? O segundo momento, estamos entrando agora com o risco de crédito, de contrapartes e varejista, então nós dividimos essa parcela em 2 componentes, o risco de crédito de contrapartes e o risco do agente varejista. No caso de contrapartes, nós avaliamos a exposição ponderada pela probabilidade de inadimplência, contadas as garantias apresentadas. Já no varejista, a análise considera o consumo da carteira apresentada, o PLD e os encargos ponderados pela probabilidade de default dos consumidores e também pelas garantias oferecidas. E isso é importante porque quanto maior a cobertura de garantias, menor o risco residual aqui no nosso indicador. Esse aprimoramento torna, então, o fator de alavancagem mais fiel à realidade e fortalece a gestão de risco de mercado. Cabe aqui um destaque que o fator de alavancagem, durante todo o período sombra, ele se mostrou um indicador robusto, eficiente, mas com o aprimoramento do RWA crédito, a gente entende que em algumas situações poderíamos ter uma antecipação da visualização desse risco, tá? Em síntese, o que fechamos aqui, eu preparei uma apresentação breve, principalmente para dar bastante espaço para discussão, mas, em síntese, o que a CCE propõe é um novo patamar de maturidade na gestão de garantias financeiras dentro do monitoramento prudencial, um modelo que não apenas reage à inadimplência, mas também previne o risco e organiza a resposta do mercado de forma coordenada através das salvaguardas financeiras. As iniciativas em curso, né, o aprimoramento das salvaguardas, a incorporação do risco de crédito, caminham na mesma direção, que é ter mais coerência e maior previsibilidade, também uma abordagem prudencial de prevenção de materialização de risco. E o desafio agora é seguir calibrando junto ao mercado, tanto a proposta do monitoramento prudencial, que nós estamos em discussão nesse momento, quanto salvaguardas que virá, e o processo sancionador que está entre um e outro, manter um diálogo aberto e técnico para que a segurança de mercado, a segurança financeira, caminhe lado a lado com a competitividade e a liquidez. Esse é o compromisso da CCE, evoluir continuamente os instrumentos de proteção com base em dados, governança e também cooperação institucional. Eu encerro por aqui. Muito obrigada. Obrigado, Ellen. Eu teria uma primeira pergunta antes de passar aí para o Donato, para o Calabria, que é a seguinte: aquela cascata que você mostrou, a gente entende que clearing house e essas estruturas de garantia são necessárias, importantes, e nós vamos, no ano que vem, trabalhar fortemente para evoluir o mercado nessa direção, né? Claro que proposta de clearing house, que está sendo desenvolvida, por exemplo, pela N5X, não depende de nós, né? Mas no que depender da nossa contribuição, nós vamos incentivar e participar da construção disso. Inclusive, já tivemos aí diversas interações com a N5X e temos acompanhado de perto com eles a evolução, e com a BBCE também, e com todos os agentes que tiverem interessados em participar e estruturar ações nesse sentido. Certamente a Bracel vai querer participar com muito interesse e ideias, etc. e tal. Mas aquela no MCP, aquela cascata de capital que você mostrou, é uma cascata típica de clearing house, né? Em que, num certo nível, né, o operador da clearing coloca o que você chamou, e a gente também entende, que é o skin on the game, né? Quer dizer, dinheiro próprio, né? E aí,
naquela cascata, o nível 6 seria o loss sharing, ou seja, vamos dividir o risco com todos. Sendo a CCE uma associação sem fins lucrativos que sobrevive da contribuição dos agentes, nessa estrutura com a CCE atuando como uma clearing house, o nível 4 não é igual ao nível 6, porque a penalizações e recursos que você mencionou poderão ser absolutamente insuficientes, né? E aí, será que a gente não está transformando o loss sharing no nível 4? Né? Porque outra preocupação que a gente tem é que o estímulo para que o operador da clearing faça o equilíbrio entre liquidez e valor de garantias é justamente o capital próprio que ele tem. É uma empresa privada que desenvolve aquela atividade com o objetivo de ter lucro. Então, ele tem que arbitrar entre volume, porque ele vive do volume, ele recebe emolumentos para fazer aquele papel, né? E a liquidez e o risco. Então, quanto mais barato, mais risco, quanto mais caro, menos risco e menos negócios. Então, ele tem um estímulo concreto para fazer essa arbitragem e ficar ali operando o mercado de forma satisfatória, que ele consiga equilibrar essas duas elementos. Eu queria te perguntar, então, colocado essa observação, Eli, se a CCE nesse benchmark, porque a gente acha que o benchmark é muito importante, né? A gente tem trabalhado muito dessa forma nos últimos anos aqui na Bracel. Então, as missões internacionais, foi assim com o Open Energy, tem sido assim, foi assim com a autorregulação que a gente está organizando com a Ambima e etc. e tal. Então, esse olhar para outras experiências internacionais é muito relevante, porque mercados têm os mesmos problemas, passam pelas mesmas situações e acabam organizando soluções muito parecidas para endereçar os problemas. Eu queria entender se a CCE conhece, e nesse estudo que vocês fizeram mundial, se vocês percebem que alguma instituição com características iguais da CCE, ou seja, uma associação civil sem fins lucrativos mantida pela contribuição compulsória dos agentes, executa essa função de clearing house. Era essa a minha pergunta, Ellen. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Não, assim, de novo, essa foi uma proposta adaptada do mercado financeiro, então, sim, é utilizada para clearing house. Adaptamos essa proposta para o mercado de energia. Nós não temos aqui, um depara de uma instituição como o CCE. O que a gente traz é que, pensando nas camadas, né, como você colocou, o skin the game é a participação institucional da CCE feita por recurso do próprio orçamento, e aí eu entendo que você fala que acaba sendo dos agentes, mas vindo, primeiro, preservar, o acionamento das demais etapas, e vindo de penalidades também que possam acontecer, o processo sancionador ainda está em discussão, né, então a gente aqui, conta com essa possibilidade. Já o loss sharing, ele é o rateio, final entre os credores, usando só casos extremos. O ideal é que a gente não chegue nem na quarta, né, etapa, na quarta ou na quinta, então que fique apenas um valor residual. Eh Inspirado no Nord Pool, tá? Não tenho aqui um exemplo de benchmarking de uma instituição como a CCE, a gente traz isso do mercado financeiro, mas o ideal é que a gente está pensando aqui com o loss sharing, a gente não está eliminando o loss sharing, a gente está reposicionando ele estrategicamente para uma sexta camada, para que fique realmente, em situações excepcionais. Ok. Rodrigo, Obrigado. você me permite só complementar, né? Quer dizer, eu também não enxergo o que a CCE está propondo aí como uma clearing house, não é isso que eles estão propondo, tá? Aqui é uma estrutura de garantias para a liquidação do mercado de curto prazo. E eu acho que fundamental ali é a primeira e a segunda camada, né? Onde você olha o risco do agente e aloca e pede garantia, preferência de forma antecipada, para aqueles agentes que de fato estão colocando risco no mercado, né? Então, eu acho que
Diria que 99% do problema ali estaria circunscrito à primeira e segunda camada, ou à terceira, que é o próprio ajuste de contrato que a gente tem hoje, mas já com uma proteção muito maior pela primeira e segunda camada. Agora, eu concordo com você em relação à quarta camada. Quer dizer, o skin the game aí não é bem um skin the game, né? Porque o skin the game fazendo um paralelo aqui com uma clearing, é a empresa ter um prejuízo se ela calcular mal o sistema de garantias, digamos assim, né? O próprio acionista está em risco com o capital próprio dele. E não é o caso da CCE, que o capital próprio dela, no fundo, é a contribuição dos agentes, né? Se você tira o dinheiro, seja do orçamento, seja de penalidade que iriam para a modicidade tarifária, você está só realocando esses recursos, né? Mas Mas, no é esse que é o fundo, é um ponto. dinheiro dos agentes, né? Eu concordo totalmente. Um e dois, a proporcionalidade é fundamental, né? Os agentes que trazem mais risco têm que ser mais responsáveis. Concordo completamente. Meu ponto é exatamente esse, Alexandre. Mas, enfim, você assume aí, Alexandre, a moderação com o Donato e com o Calabria? Sim, vamos passar a palavra primeiro para eles, né? Para o Calado, para o Donato, e depois a gente abre aí para o debate. Donato, você quer começar? Mas por aqui. Pode começar, Calabro, fica à vontade. Tá, então, eu vou fazer alguns comentários mais gerais. Acho que a discussão está bem interessante e já começou aquecida e já foi nos detalhes, né? Só um disclaimer, eu vou precisar sair às 11, tá? Peço desculpa, a gente tem um compromisso que não dá para negociar com o diretor-geral. Bom, e aí eu vou nesse ponto de onde a gente estava, né? É importante e bacana vocês já terem feito, acho que a primeira, né, Rodrigo? Você mencionou o primeiro encontro aqui, a live foi sobre a clearing. Até aqui me culpo por ter perdido esse debate e peço aí, se Alexandre e Rodrigo, se puderem depois compartilhar o material, nos interessa bastante. A gente vê o movimento da N5X e conversa bastante aqui com a CCE. Ellen, muito boa apresentação, por sinal, bem objetiva e didática. Só também, assim, nos preâmbulos, comentando de ordem geral, né, o processo está com o diretor para a gente pautar as discussões do fechamento do período sombra. A Ellen já colocou a questão do risco de crédito, nesse momento para discussão, o risco operacional ficando para depois. Na sequência, o que é que a gente espera aqui como regulador, né? Fechando primeiro essa etapa do sombra, partir para essa discussão do aprimoramento das garantias financeiras que ficaram congeladas, essa discussão nesse período. Acho que o Fred, talvez, Fred, você tenha trabalhado naquela nota técnica lá da CP10 de 22, né? De lá para cá teve mudança de diretor-relator e teve decisão de que a gente precisava fechar a discussão do FA para depois estar discutindo a calibragem ali, as salvaguardas financeiras, né? E a Ellen aqui já, inclusive, já apresentou a cascata, né? As 6 camadas ali, que está na nota técnica da CCE, também está nesse processo para aprimoramento. Além disso, a gente também entende que cabe, tem espaço para discutir o processo sancionador no âmbito da CCE. Então, isso fica para os próximos passos, atrelado à conclusão do monitoramento prudencial, aprimoramentos de garantias financeiras, considerando as camadas que a Ellen colocou, e também o processo sancionador na CCE. E aqui eu já faço também uma extensão para colocar a discussão da clearing, da contraparte centralizada aqui, e volto então para o ponto que a gente estava, porque assim, temos particularidades, é interessante olhar o Nord Pool e outros países. O Nord Pool, inclusive, você tem lá, né, as ofertas de preço, mas eles também sempre colocam que tudo ali são as ofertas no day ahead, no intraday, né, firmes. Então ali a gente está falando de mini contratos aí físicos, mas isso tudo muito atrelado também a questões financeiras de hedge e, portanto, eles têm buscado e formado parcerias com a Nasdaq, por exemplo, para trazer os elementos, o que eles chamam de encaixar a mão como uma luva, né? A luva em uma mão, a mão sendo a parte física, a luva
mercado financeiro e todos os aspectos correlatos aí à proteção e hedge necessários aí para fazer frente a variações e riscos de preço e quantidade, principalmente. Mas aqui, voltando então para o mercado brasileiro, onde a gente tem despacho por modelo, ali sendo uma determinação firme aí de entrega física de energia, mas todos os contratos bilaterais convivendo com isso e uma série de mecanismos e camadas ali também para as hidrelétricas, né? A questão ali do MRE, para os agentes em geral, a sazonalização dos contratos e modulação dos contratos, e a coisa vai se acomodando isso até a gente chegar na discricionalidade horária ali da liquidação, enxergando então as diferenças entre requisitos e recursos. E aqui a gente chega então na confluência dos contratos bilaterais com o MCP. E aqui a gente lidando com o risco de inadimplência e, portanto, focando na segurança de mercado. É, claro, casos emblemáticos desse ano foram enfáticos, né, em mostrar a relevância dessa discussão. No passado, essa discussão ali se originou, acho que até voltando um pouquinho ao slide da Ellen, que estava em 21, né, Ellen, 22, a gente tem ocorrências em 19 que já chamavam a atenção de comercializadoras operando short, esperando, firmando contratos de venda aí no primeiro trimestre e imaginando que o PLD ali, na entrega ali no final do período seco, início do período úmido, na transição, em outubro, novembro, ia uma previsão de afluências razoável. A gente ali está bem em 19, né? Então, assim, antevendo, sem poder antever, mas agora como engenheiro de obra pronta, já sabendo que em 2021 a gente teve aquela crise energética, então, de novo, em início de 19, firmando contratos, pensando em final de 19. E aí a gente teve um atraso no período úmido, com o PLD mais alto e a dificuldade de se comprar contrato lá na frente, dado que se vendeu no início do ano a um determinado preço. Então, esse é o contexto, essa é a preocupação. E aí eu voltar agora sim, definitivamente, para o ponto que a gente estava, que era da discussão da CCE versus uma clearing, né? Então, pensando nos elementos essenciais de uma clearing, e aqui eu coloco até como dúvida e pergunta mesmo para o debate, acho que vocês estão mais aquecidos em termos de clearing house do que a gente por aqui, mas no ponto que a gente estava, né, de olhar garantias e calibrar bem as garantias e ter aquela cascata ali para isso, e diversas nuances ali naquelas camadas, até chegar no rateio da inadimplência, mas passando antes também para a questão de estar na CCE, cobrindo aí os custos e aí vindo a partir de pagamentos de penalidades, outros custos. A CCE como uma associação, portanto, a figura do acionista aí numa associação, ela precisa também ser sopesada. Mas eu fico aqui pensando se, né, a questão é essencial, dado que você pode calibrar as garantias, para que a CCE realmente, né, pensando na tua pergunta, Rodrigo, de se tornar uma clearing house, não seria o caso dela, além das garantias, de maneira essencial, sobra a discussão de efetivamente se tornar uma contraparte central, se colocando formalmente na posição entre as partes atualmente, hoje, que firmam nos bilaterais. E aí a minha pergunta, né, é muito nesse sentido, se, dado que garantias físicas você poderia trabalhar calibrando, olhando aquelas 6 camadas, inclusive, eu, pensando um pouquinho mais e aprofundando essa questão, não restaria, então, uma discussão de efetivamente se tornar uma contraparte central mediante uma compra e venda entre o que hoje ocorre no bilateral. Portanto, formalmente, né, nessa posição. O ponto é se, olhando os pilares de uma clearing,
muito a gente já não consegue fazer com a calibragem das garantias, mas o que ficaria eventualmente para ser considerado em termos de pilares ali não seria de fato um posicionamento formal ali como entidade que se coloca entre compradores e vendedores. Obrigado aí, Calabria. Eu vou dar minha opinião aqui antes de passar aqui para o Donato, né? Eu acho que a gente tem que separar muito bem esses dois papéis, né? Quer dizer, uma coisa é o papel que a CCE tem hoje de fazer a liquidação e ser, digamos assim, uma clearing do mercado de curto prazo, das diferenças, né? Ou seja, garantir o funcionamento do setor, né? Agora, ela avançar para um papel de ser uma contraparte central, ou seja, garantir o cumprimento dos contratos bilaterais, eu acho que foge do escopo da CCE, muito pelo que a gente já vinha comentando aqui no início, né, da própria origem da CCE, né, quer dizer, ela é um ente privado, mas também com pé no público, né, sem capital próprio, quer dizer, sem acionista, sem dono, digamos assim, os donos são todos os agentes, né, do mercado. Então, eu acho que a gente mistura um pouco os papéis, né? Eu acho que ela tem que garantir o funcionamento do MCP, quer dizer, como o mercado vai operar entre si, e eu acho que a gente deve evoluir para uma clearing, tem aí iniciativas que estão surgindo, né? Eu acho que são muito bem-vindas, mas é um business, né? É um negócio de risco, né? É um negócio que pode dar certo, pode dar errado, né? E se der errado, o acionista, a gente já viu casos lá fora, né, onde o acionista tirou dinheiro do bolso para cobrir rombos também na clearing, porque o sistema não estava bem calibrado, né? Então, eu acho que a gente tem que separar bem esses dois papéis. Mas passar a palavra aqui para o Donato, para os seus comentários iniciais. A Ellen quer Alexandre, comentar a aqui Ellen primeiro? levantou a mão, Isso. acho que Sim, eu vi seria... agora. Donato, vamos deixar a Ellen. Vai lá, Ellen. Obrigada. Só colocar um ponto aqui, talvez para reforçar. A CCE ela apoia toda iniciativa que fortaleça a liquidez e a previsibilidade do mercado. Então, tudo que contribui para ampliar a transparência e reduzir o risco é sempre visto de forma muito positiva pela CCE. Mas é importante destacar aqui que a proposta que eu trouxe em discussão de salvaguardas financeiras tem um foco na proteção do MCP, né, do mercado de curto prazo, e não na transformação da CCE numa clearing house, tá? Então, eu só queria reforçar, né, reiterar que a CCE vê que essas iniciativas, elas são positivas, né, tudo que contribua para a liquidez e para a previsibilidade no mercado, mas que a proposta de salvaguardas financeiras não é uma proposta de transformar a CCE numa clearing house, e sim de a gente mitigar o impacto no MCP o máximo possível, né? Hoje a gente acaba tendo eventos de loss share, a gente quer chegar a quase zero, se não zero, nessa proposta. Perfeito, Ellen. Acho que tá bem claro aí, tanto na apresentação quanto na fala aí, né? Quer dizer, qual que é a proposta, né? Acho que tá bem claro aí que é proteger o mercado de curto prazo, evoluir no sistema de garantias para o MCP que a gente tem hoje, e a gente aqui como associação também apoia toda a iniciativa aí que fortaleça o mercado, traga mais segurança para o mercado também. Donato. Bom, gente, muito obrigado aqui pelo convite, aqui, pela oportunidade da gente discutir esse tema. Eu estava aqui resgatando até, a gente fez um trabalho com a Bracel, o relatório é de janeiro de 21, né, que a gente tinha falando sobre segurança, né, e trouxe o pessoal do mercado financeiro para discutir com a gente. Então, eu estou até recuperando alguns pontos aqui e eu vou trazê-los aqui na sequência, né? Agradecer a Ellen aí e parabenizar também pela apresentação, foi super objetiva aí e realmente colocou os pontos principais. De uma forma bem assim, rápida, né? Quando a gente olha para o setor, a gente gosta de dividir o setor em 3 camadas, tá certo? A primeira camada é a camada que a gente chama física, tá certo? É onde os elétrons circulam. Nessa camada a gente acha transformador, cabo, torre, usina e tudo mais, né? A princípio seria esta a camada dos engenheiros. Como é que a gente sabe se ela está funcionando ou não? A gente vai e aperta o interruptor. Se acender a luz, né, ela está funcionando. De vez em quando tem alguma falha, mas na maior parte do tempo, 99,9 alguma coisa, ela funciona, né? A segunda camada é uma camada econômica, que é quem paga o quê por quê. É onde a gente coloca os sinais e os incentivos para o setor funcionar bem, né?
Essa daí a gente vê que ela está um pouco manca ultimamente, né? A gente está ficando meio descoordenado, tem gente ganhando muito, gerando a hora que não vale nada, gente que investiu gera na hora que vale, mas não pode gerar, tem várias coisas ali acontecendo. Na nossa visão, essa camada deveria ser uma camada de economistas e tal, e está com muito engenheiro, né? Então, os engenheiros estão fazendo muito incentivo econômico ali que está dando problema. E a terceira camada é a camada financeira. É aqueles que tem que pagar para o outro, como é que a gente garante que esses pagamentos vão ocorrer e o que acontece se eles não ocorrerem, né? E essa camada, a gente acha que essa daqui realmente o setor evoluiu pouco ao longo dos tempos, né? E é uma camada que tem muito para avançar. Aqui entra muito o pessoal de mercado financeiro mesmo, principalmente associado ali à análise de riscos, seguros e tal, que é o cara que consegue sentir o cheiro ali dos bons e dos maus pagadores e discerni-los, né? E aí, nessa tentativa de estruturar essa terceira camada, com foco aí no mercado de curto prazo, tem tudo que foi feito pela CCE e a gente acompanhou bastante, aí participou bastante desde o começo, né? E quando a gente perguntava para os agentes, por que tem inadimplência, né? O pessoal deu duas causas principais, tá certo, para a gente. Primeira delas, a falta de limite de alavancagem, né? Lá atrás, né? Isso eu estou falando da pesquisa de 2021. E a segunda delas, olha, a gente não tem punição na pessoa física. O cara faz tudo isso aqui, puf, e desaparece com o dinheiro, né? Aí eu queria perguntar para Ellen, né? Porque parte de tudo que a gente fez até agora para a segurança de mercado e logo ali a primeira camada, né? Ela depende de medir o risco do agente, né? E toda vez que a gente vai para medir o risco, a gente precisa de dado. E toda vez que a gente precisa de dado, a gente fica realmente aí num impasse, né? E para calcular o fator de alavancagem, ele é intensivo em dados, né? Eu queria te perguntar, Ellen, até para você poder compartilhar com a gente, se nesse período todo que a gente teve agora de sombra e tudo mais, se teve a gente que parecia bem na foto, estava com o fator de alavancagem bonito, né? E teve problema, tá certo? Ou seja, pode ser que o dado ali não estava correto, ou a informação não era precisa. Então, eu queria te pedir para compartilhar se teve esse tipo de coisa ou não, mais da sua experiência, né? Obrigada, Donato. Estava só avaliando se tinha concluído. Vamos lá, eu acho que tem alguns pontos que eu preciso comentar. Primeiro, nós tivemos alguns eventos que foram noticiados, isso, né, público. Todos esses eventos que aconteceram, a gente conseguiu capturar aqui no monitoramento com certa antecedência. O que cabe sempre destacar entre o monitoramento identificar um risco, avaliar esse risco, e esse caso se tornar público, existe um certo período. Então, o mercado, às vezes, pode, por algum momento, achar que a CCE não identificou esse risco, mas a CCE está tratando. Até porque a gente precisa entender que existem casos de sinalização de um FA que eu vou verificar, e não é pode ser, eventualmente, alguma questão pontual, que não vá culminar numa operação balanceada, por exemplo. Eu não posso, no dia seguinte, identificar, ter um indicador, porque primeiro eu trabalho com um indicador. Eu tenho um indicador, eu coloco esse agente numa operação balanceada? Não, porque existe toda uma questão de imagem, uma preservação também da empresa, assim como do mercado. Então, a gente pensa tanto daquela contraparte quanto do mercado como um todo, pensando ali em risco de contágio. Mas existiram aprimoramentos que foram propostos na consulta pública, e eu já trago aqui para discussão, como o próprio RWA CRED, que a gente entende que é uma necessidade de evolução, e a gente, todas essas propostas, a gente realizou backtests para identificar, tá? E também a gente tem a parte do MTM, que é uma discussão que também está na consulta pública, que traz uma maior clareza também para o próprio fator de alavancagem, para a medida de risco. A gente também propôs o FA por vértice, e aí o FA por vértice, eu estou falando aqui para a CCE, né, porque o FA por vértice não vai ficar público ao mercado, vai ser só para o agente e para a CCE. Eu consigo identificar
de forma mais precisa em que mês pode ou não ter um problema, se esse risco existe um risco próximo ou ele está mais diluído, um pouco mais à frente. Então, a gente está em discussão também nesse momento de FA de curto e longo prazo, que seria talvez uma possível proposta em consulta pública. Então, Donato, respondendo objetivamente, nós não chegamos a nenhum caso em que o FA, em que as avaliações de risco do monitoramento foram prejudicadas, a gente não conseguiu pegar esse caso há um certo tempo, mas a gente identificou que a gente precisava de alguns aprimoramentos, como principalmente o RWA Crédito e o MTM, para que esse risco aparecesse muito antes do que, não vou dizer muito antes, acho que seria forçar aqui, né? Um pouco antes e poder agir de forma mais rápida, mais célere, tá? Mas a gente não viu uma distorção. E aí sim a gente tem alguns pontos que eu acho que cabe dizer, né, Donato, principalmente do patrimônio de líquido ajustado para alguns agentes, que causam distorções no LA, principalmente, vamos falar do fundo aqui de comercialização, vou falar especificamente de geração. Então a gente tem propostas que foram colocadas agora para a terceira fase de consulta pública, que são essenciais, inclusive, né, a própria proposta de salvaguardas financeiras ficou para um momento posterior. O Calabria, não sei se ele ainda está aqui conosco, mas talvez ele se recorde. A gente discutiu de as duas coisas entrarem no processo, no período sombra juntas, né? Então, caminhar em paralelo o FA, o monitoramento prudencial e salvaguardas financeiras. E aí decidimos que não, vamos primeiro calibrar o FA, identificar o que precisa, né? Apertar mais ou talvez algum parâmetro ali ser calibrado para depois a gente entrar em salvaguardas. Então, pelos backtests, principalmente pelos casos que discutimos, a gente identificou que essas melhorias deveriam ser aplicadas para uma melhor calibração do fator de alavancagem, e aí sim a gente poder entrar com salvaguardas financeiras. Tá ótimo. Eu tenho mais umas perguntas aqui, para a gente discutir, mas como o Felipe falou que tem que sair às 11, eu não sei, Felipe, se você tiver alguma outra questão, eu te cedo a vez aqui. Fica... Obrigado, Donato. Não, acho que vamos seguir. Tá joia. Aparecendo alguma questão, ainda tem um tempinho. Ô Ellen, tem uma coisa que eu queria conversar com você, até aproveitar aqui, né? Aproveitando que você falou dos backtests, né? Na nossa visão, né, quando a gente fala de clearing house e tal, isso deveria ser um mercado, tá certo? Porque obviamente, o número de clearings vai depender do tamanho do mercado de energia, né? E quanto mais produtos elas negociarem, mais clearings a gente pode ter. Mas uma clearing, ela vai ter os seus processos de avaliar risco, né? Ela vai ter os seus processos ali de calcular, transformar esse risco em recurso que ela vai exigir dos agentes, e ela vai ter que, no fim do dia, garantir, né, o pagamento, ali, as execuções entre as partes, né? Que é diferente da questão do curto prazo, mas o curto prazo quer garantir o curto prazo, e as clearings querem garantir que as partes negociem com segurança, não precisa ficar fazendo análise um a um, que é um processo caro e muitas vezes ineficiente, né? E aí cada clearing vai ter um diferencial. Você citou o Nord Pool. Uma das coisas que eu vejo muito no Nord Pool, a gente vê os vídeos até dos gestores do Nord Pool e tal. Eu já vi de vários, já conversei com vários, e eles sempre falam: não, meu objetivo é pegar tal operação e melhorar, porque aí se eu conseguir reduzir esses custos, o Nord Pool vai ser mais barato, e o Nord Pool sendo mais barato, mais agentes vão ter acesso e o mercado vai ficar melhor. Então, a gente vê um discurso muito de viabilizar que a segurança custe pouco, né? E você citou aqui essa questão de fazer backtest, né? E toda vez que a gente discute com os agentes essa questão de ter as garantias, o pessoal fica assim: poxa, mas isso é muito caro, né? Então, na nossa visão, né, a gente precisaria fazer algum estudo e traçar algum direcionamento mostrando o seguinte: olha, quando a gente exige as garantias, quando exige o capital dos agentes para poder operar, isso tem um custo, né? Mas, ao não exigir, as operações tomam um perfil e elas ficam muito menos líquidas, que o custo disso é muito maior do que o custo do capital para operar, né? Aí eu não sei se vocês já chegaram a fazer algum estudo, de quanto custa a primeira camada ou mesmo a segunda, quanto custa isso
e por que que esse custo vale a pena, né? Isso que acho que é isso que a gente precisava comunicar com os agentes e ter essa tranquilidade, né? Porque dali o pessoal meio que vai desarmar assim as barreiras, né? Vai se convencer do benefício, né? Líquido. Donato, excelente pergunta. Isso seria o nosso, neste momento, né? Assim, é o próximo passo. E aí vamos lá. 2 pontos. Primeiro, a gente tem uma proposta agora, uma avaliação, né? Nesse momento a gente está trabalhando em revisar toda essa proposta de salvaguardas financeiras, tá? A nota técnica 4, ela traz toda a proposta, assim como, vamos lá, o monitoramento prudencial, a nota técnica 3.1, ela teve primeiro uma nota técnica conceitual, que depois a gente desceu para um nível de detalhamento algébrico da proposta, certo? A proposta da nota técnica 4, que vem com as salvaguardas financeiras, a CP10, ela também foi no nível conceitual. Tivemos uma primeira consulta pública. Deve passar por uma segunda consulta pública, já tendo um detalhamento algébrico de como vai funcionar. Então, esse momento é o momento que a gente para avaliar o custo disso, o retorno. A gente faz essa análise, tá? E detalhe também, a gente não sabe como o período sombra vai funcionar, se ele vai ter efeito, né, de aporte já, ou ele, isso é uma questão que ainda será discutida, né? A gente já vai ter alguma garantia sendo aportado, a gente vai discutir os cálculos, mas efetivamente não existe uma garantia, não sei, tá? Não sei te responder isso agora. Então, todo esse custo, ele pode ser avaliado, talvez, durante, pré a segunda fase de consulta pública, durante a segunda fase de consulta pública, ou até mesmo durante esse período sombra, se ele não tiver um efeito financeiro, tá? Que eu tô falando uma coisa aqui de hipóteses, tá? Não é algo que já foi discutido. Então, a proposta carece de um detalhamento maior, detalhamento algébrico e processual. Ele até já tem, se você olhar na nota técnica 4, ele já tem processos desenhados, mas não tem detalhe, como a gente não tinha também na proposta do prudencial, e isso veio a se dar depois, tá? Eu acho que isso é essencial para o cálculo do custo. Excelente. E só mais um ponto, Ellen. Quando a gente falava ali dessas questões da responsabilização, né, tinha uma preocupação do agente ser responsabilizado, tá certo? Mas também do que ocorreria até com a CCE, tá certo? No caso de algum evento de falta, vazamento de informação, coisas do tipo. E a gente viu que nessa parte dos agentes, né, na MP 1300 e tudo, tinha uma proposta ali de responsabilização dos agentes, né? Aí eu só queria ver contigo como é que vocês estão vendo essa questão, se isso, a relação disso com as garantias, como vocês enxergam essa positivo, como a gente olhando de fora, a gente acha que seria super positivo, mas eu queria o que vocês enxergam também pela CCE. Donato, assim, toda essa parte, ela foi acompanhada especificamente pelo equipe de regulação e do jurídico, tá? O que a gente tem aqui um olhar na segurança de mercado é que medidas como essa, elas podem trazer maior segurança especificamente pela responsabilização que é atrelada. Então, quando a gente olha aqui para a equipe de segurança de mercado, hoje, vale até já fazer uma propaganda, o contrato de trabalho de todas as pessoas que trabalham em segurança de mercado é diferente dos demais da CCE, existe uma responsabilização maior, existe consequências maiores do que os demais. Não que outras pessoas da CCE não existem, não tem uma cláusula de confidencialidade ou algo do tipo, mas para a segurança de mercado a gente tem pesos maiores, consequências maiores. A gente tem um manual né, de ética para monitoramento de mercado. Então, eu acho que olhando isso para o mercado tende a ser positivo, porque assim como a gente olha internamente na CCE, isso traz uma segurança, uma governança mais robusta, mais adequada para o processo que a gente lida. As informações do próprio fator de alavancagem são criptografadas e a gente não tem acesso. Mas quando o monitoramento tem um alerta de identificação de risco, salvo engano, nesse momento, esse ano, a gente já está, durante o período sombra, beirando 300 análises preventivas. E aí, isso para o mercado não é divulgado assim tão frequentemente. Não, olha, já chamei 300
já fiz 300 convocações aqui para uma avaliação de risco que, por algum indicador, que pode ser o fator de alavancagem, pode ser outros indicadores, como o monitoramento não trabalha só com o fator de alavancagem, tem. Então, assim, são informações sensíveis e a gente preza para que haja uma responsabilização adequada para lidar com esse tipo de informação. Então, eu acredito que qualquer tipo de responsabilização adequada seja positiva, mas eu não acompanhei essas propostas de posicionamento. Ficou mais com essas áreas específicas, tá? Mas a gente acompanhou mais pela parte de segurança de mercado. Se eu puder comentar por aqui pela Abracel também, Donato, essa questão da responsabilização dos administradores está no rol das nossas propostas aqui também, que a gente já levou para a CCE, para a ANEEL. Talvez ela dependa realmente de uma mudança legal, né? Você já tem responsabilização hoje dos sócios, mas não dos administradores da empresa, mas a gente tem trabalhado para implementar isso também, nesse sentido, porque é um ponto importante, né? Quer dizer, você colocar essa responsabilização, ou seja, você ir atrás de quem de fato causou um prejuízo no mercado, né? Então tem nosso total apoio aqui. E em relação à CCE, uma sugestão, Ellen, seria, claro, que na medida do possível, aí tem que ver o que vocês podem divulgar aí, mas divulgar isso que você colocou aqui, quer dizer, que os funcionários têm um contrato diferenciado, esse olhar que a CCE, toda essa proteção que a CCE tem para proteção no sentido de proteger os dados, né, de dar essa segurança, de mostrar isso para o mercado, porque muitas vezes a gente vê essa preocupação nas empresas até por desconhecer esse trabalho que a CCE faz, esse cuidado que a CCE tem por trás, né? Então, acho que isso seria importante. Só um acréscimo, Alexandre, e não é nenhuma desconfiança, né? É um zelo, um cuidado, né? Que a gente percebe no mercado financeiro de forma muito tranquila, né? Muito clara, contundente e tal. Então, é muito importante que haja esse compliance, essas regras, esse cuidado e também o enforcement, para que assim possa se fiscalizar, né, sistemas, e-mails, acessos, como existe no mercado financeiro. Então, acho que o mercado hoje, cada vez mais operando em tela, com volatilidade e preço horário, todas essas características que a gente vem, o giro aumentando e tal, todas essas características demandam esse tipo de cuidado que a gente já enxerga no mercado financeiro, né? Mas, só reiterando, é por zelo, por precaução, porque assim é o jeito certo, né? Então, é isso. Esse comentário que eu queria adicionar à fala do Alexandre. Perfeito, Rodrigo. Só uma pergunta surgiu no chat aqui, né, sobre o risco de crédito, se seria uma métrica conjunta ou publicada em separado. Na proposta que está que veio da CCE e que está pelo menos no posicionamento técnico, né, a ANEEL não abriu ainda a consulta pública, isso seria somado ao FA, não seria em separado. A gente encaminhou uma proposta para a CCE, para a ANEEL, para publicar em separado esse indicador, para o mercado conhecer o que é risco de mercado, o que é risco de crédito. Mas é uma proposta nossa, a gente já discutiu até com o relator ainda, mas não é o que a princípio viria na consulta pública, embora esse debate vai estar presente na consulta pública, né? E aproveitando aqui esse gancho também, né, fazer um comentário aqui sobre o risco de crédito do varejista, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, que não o risco de crédito de atacado do varejista, assim, das contrapartes que ele tem, garantias com as contrapartes no atacado, mas no varejo, nos representados, né? Porque é um campo de atuação muito pulverizado. Então, a gente tem muita preocupação com o custo disso. Quer dizer, imagina um varejista com 10, 20 mil, daqui a pouco centenas ou até milhões de consumidores, ter que informar semanalmente o Serasa Score desses consumidores para compor um indicador, entrar nas garantias bilaterais, contrato a contrato do varejista com esses representados para poder compor esse risco de crédito do varejista. Então, o risco de crédito do varejista é algo que preocupa a gente, não que ele tenha que ser ignorado, né, o risco da carteira, mas talvez a gente buscar uma outra forma de mensurar esse risco, seja o histórico de inadimplência da carteira, algum critério desse tipo, para a gente não ter que entrar no tete-a-tete, ali, na relação individual de cada varejista, do varejista com cada representado seu, porque acho que a gente vai ter um campo de atuação aí que é
impraticável de ser monitorado. Donato, você acha que você tinha mais pontos aí para colocar? Eu tenho, mas se o pessoal tiver outras perguntas também, fique à vontade aqui. Eu comentei aqui antes, né, que se a gente tivesse, inclusive, mais um mercado de clearings, né, obviamente o tamanho do nosso mercado vai determinar quantas cabem, né, a gente poderia comparar, inclusive, tá certo? Quanto que é o custo de uma, quanto que é o custo de outra, né? E, por exemplo, quanto está custando a garantia do MCP, quanto está custando um contrato bilateral de volume semelhante. A gente consegue até ter uma dinâmica para ter critérios aí, talvez, né? A gente evolui muito nos critérios de avaliação do risco, né? E aí, tem uma questão que é interessante, porque, quando a gente olha para seguradoras, né? O pessoal tem um mercado organizado e eles coletam as informações das empresas de várias fontes, né? E eles conseguem, por exemplo, dar seguro-garantia, dar uma carta-fiança, conseguem fazer coisas assim, que muitas vezes os valores são elevados, né? Mas porque eles têm muita informação e conseguem avaliar aquele agente, né? Aí a pergunta ela era para também, no monitoramento, vocês têm as informações dos agentes na perspectiva de energia, né? Mas se existem, assim, uso de informações de outras atividades dos agentes ou alguma proximidade, assim, com seguradoras, alguém que já tem um processo aí bem, assim, secular, né? De fornecer esse tipo de serviço e essas questões de melhores práticas para a gente, na hora de ter que fazer a primeira camada ou a segunda, a gente está fazê-las a mínimo custo. Como é que a gente garante que está avaliando esse risco, né, com todas as ferramentas disponíveis, tal, se as seguradoras e tal são uma boa referência, um bom benchmarking para a CCE ou não? Donato, como eu coloquei, a primeira proposta ela foi conceitual. Agora a gente deve descer a nível de detalhe. Você sempre busca benchmarks ou consultorias independentes e e discute muito a proposta com o mercado, né? Então, eu imagino que a gente deva ter alguma discussão, sim, especificamente quando a gente olha, por exemplo, tá? O RWA crédito, que a gente também falou aqui, que a gente passa a considerar garantias bilaterais no próprio cálculo. A proposta atual é que a gente utilize rating de alguma agência de crédito, como a S&P ou algo do tipo, né? Que são casas que já têm uma maturidade, uma marca, né, confiável para fazer esse tipo de avaliação de risco de crédito. CCE não é uma agência, né, de risco de crédito, então a gente entendeu que não seria ideal que a CCE calculasse esse risco nesse momento, até por questão de competência. Mas, da mesma forma, quando a gente for detalhar, e a gente está nesse momento agora, discutindo o processo sancionador e começando a reavaliar processo de salvaguardas financeiras, a gente deve buscar, sim, outras experiências necessárias que surgirem para esse tipo de detalhamento. Excelente. Bom, acho que só um último comentário, Ellen. Quando a CCE desenvolveu o fator de alavancagem e tudo, né, a própria formulação ali, a gente partia do pressuposto de uma... Aí eu vou bem no detalhe aqui, mas é porque ele tem um impacto enorme, tá? A gente presumia, né, uma distribuição normal ali para os retornos e tal, na hora de fazer a conta do risco, tá certo? É só para uma avaliação aqui, uma consideração, que recentemente a BBCE desenvolveu uma metodologia de cálculo de risco, e no desenvolvimento da metodologia a gente viu que essa consideração das distribuições normais e tal subdimensionava o risco, sabe, em 2, 3 vezes. Tá? Então é algo para talvez só avaliar com a BBCE, né, e tentar entender, porque ao invés de uma distribuição normal, foi ajustada ali uma distribuição que conseguiu capturar melhor as caudas. O pessoal, poxa, essa cauda aqui é mais longa do que a gente imaginava, né? Então acho que essa só talvez possa ser uma contribuição até de tirar melhor essa foto, né? Uma posição em aberta pode ter um risco bem maior do que talvez o que a gente consiga medir com uma distribuição normal.
Esses são os pontos assim principais que eu trouxe. Eu acho que realmente tá evoluindo. Eu acho que esse talvez hoje é um dos assuntos mais importantes assim, né, essa questão da segurança do mercado, da segurança entre os agentes, né, de ter liquidez para fazer negociação. Eu acho que é um tema muito importante e acho que o papel da CCE nessa questão do mercado de curto prazo é muito relevante. Tá? Então, parabéns, Ellen, de novo, né, pela apresentação, pela discussão aqui. E não sei, Alexandre, se a gente tem mais perguntas do pessoal, passa a bola para você aqui. Não, acho que... Obrigado, Donato. Deixar a palavra aberta aqui aos associados, quiser levantar a mão, perguntar, mandar pelo chat aqui. Acho que a gente tem uma oportunidade boa aqui de debate e deixar a palavra aí com vocês. Alguém tem algum ponto aí, pessoal? Quer fazer algum comentário? Ô, Ellen, então, aproveitando aqui que você está aqui com a gente, né? Você comentou que a CCE, quer dizer, essa primeira proposta foi conceitual, né, da salvaguarda, que a CCE já estaria trabalhando, ou vai começar a trabalhar numa segunda nota técnica, digamos assim, mais quantitativa da proposta, é isso? O movimento é que a gente siga os mesmos passos do MPRU, né, do monitoramento prudencial. Então, a gente tem que ter um andamento, um fechamento do processo sancionador entre a proposta do prudencial e salvaguardas, porque a gente tem ali a parte de sanções, né, de condutas anômalas, como a gente falou do skin in the game. Mas a gente já começou aqui a caminhar, e muito internamente, a reavaliar toda a nota técnica, identificar pontos que talvez tenham que ser melhor esclarecidos, e o passo seguinte, que ainda não foi iniciado, mas deve iniciar em breve, é o detalhamento algébrico, que foi o que a gente até discutiu com as associações antes mesmo de encaminhar para a ANEEL, acho que você vai lembrar, né, Alexandre? A gente tinha a nota técnica, fez o detalhamento algébrico, discutiu com o mercado, chegou no melhor modelo e aí sim encaminhou a agência para a abertura da consulta pública, um detalhamento algébrico já mais robusto sobre o cálculo da FA. Depois, ele foi revisto, né, especialmente agora considerando os aprimoramentos. Então, em salvaguardas financeiras, a gente deve seguir os mesmos passos do monitoramento prudencial. Ter uma revisão conceitual, identificar eventualmente alguns pontos que precisam ser esclarecidos ou revistos com base na experiência do período sombra do prudencial, e o detalhamento algébrico da proposta de salvaguardas, que não estava incluso, né, no envio da nota técnica lá no passado. Tá. Não, perfeito. Dentro desse conceito, né, que eu acho que está muito bem colocado aqui, quer dizer, primeiras camadas, quem tem mais risco, você vai pedir mais garantia, obviamente. Né? Focar. Não, perfeito. Proporcionalidade, isso mesmo. Sim. O Alexandre, até fazendo um ponto aqui, meio que uma divulgação, até para quem quiser entender um pouco mais, a gente vai ter um evento no dia 6 de novembro, uma quinta-feira, o evento de segurança de mercado. As inscrições elas estão abertas, vai ser em São Paulo, a partir das 14 horas da tarde, e a gente deve falar um pouco das percepções do período sombra, dos aprimoramentos pós o envio da consulta pública, o envio do primeiro relatório do período sombra, o momento atual que a gente está, né, essa discussão de uma abertura de consulta e pública e o que temos para frente, né, salvaguardas financeiras e processo sancionador. Então a gente deve ter mais ou menos essa divisão em discussão, acho que já até saiu o próprio, as pautas do evento, já foi divulgado no site da CCE, então acho que lá é mais um momento para a gente discutir essas pautas que a gente colocou aqui. Excelente. Fica aberto aí o convite, importante a participação de todos. Eu já confirmei minha presença lá. Chegou uma dúvida aqui pelo chat, se a CCE adota ou adotará algum limite de exposição por contraparte que, em caso de elevação do risco, possa resultar em solicitação adicional de garantias.
Vou dar meu entendimento aqui, Taeli, você me corrige aí se eu estiver errado, mas eu acho que isso a gente vai discutir justamente nessa consulta pública das garantias, né? Quer dizer, eu acho que a ideia que a gente está caminhando aqui, pelo menos na minha visão, não é limitar a exposição dos agentes, mas, dado que o risco está elevado, chamar mais garantia daquele agente. Então, alocar, quer dizer, ele vai poder ter essa exposição, mas vai ter que ter um aporte de garantia, vai ter que ter dinheiro para bancar a operação, né? Acho que a gente está caminhando por esse sentido, né? Vamos discutir lá na CP de garantias, que eu acho que é a próxima, a segunda etapa aqui agora, depois do processo sancionador. Rodrigo, então eu te devolvo a palavra aí. Beleza, obrigado, Alexandre. Obrigado, Ellen. Obrigado, Donato. É muito importante esse debate. A gente vai estar lá no evento, Ellen, com certeza. Queria parabenizar, aí, inclusive, a CCE por essa iniciativa do evento, também por todas as iniciativas que vocês têm trilhado aí em torno da segurança. Esse diálogo é fundamental, né? Nós tivemos a oportunidade de interagir com vocês bastante no âmbito do monitoramento prudencial desde a sua concepção, né? Até agora continuamos dialogando, estamos lá no comitê de monitoramento, Alexandre e Alessandro participando ativamente, então é só agradecer. Estou vendo que o Wilson entrou. Wilson, você quer fazer algum comentário? E a gente está aqui encerrando a live sobre garantias financeiras. Não, eu já tinha entrado, Desculpa, não vi. Eu estava só sem imagem aqui. Perfeito. Mas eu endosso tudo que você falou, assim, agradeço especialmente a Ellen pela apresentação, pela clareza, e especialmente pela perspectiva que nós temos aqui agora, que acho que é fundamental, dada a perspectiva de abertura do mercado que a gente tem já há muito tempo tem na nossa agenda aqui, né? Agradecer também ao Alexandre pela coordenação, Donato. Acho que foi mais um evento importante aqui da Abracel. Para os associados aqui, contem conosco aqui sempre. Mas agradecer muito a vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Wilson. Então tá, pessoal. Boa sexta para todos. Obrigado mais uma vez, Ellen. Obrigado, Donato. E até a próxima. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado aí. Uma ótima sexta, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau.